Olá, o objetivo de hoje, então, é a gente concluir, né, a unidade 6 do conteúdo programático da disciplina de análise de sistema de transportes, né, com o assunto aí sobre transportes e meio ambiente. Na última aula a gente discutiu um pouco aí, finalizou, né, a aula falando de poluição atmosférica, né, que é uma das que estão mais associadas às atividades e os serviços de transportes, né, e outra que é bem comum, né, com os serviços de transporte, associado aos serviços de transporte, é a poluição sonora, né, os ruídos. Né? Então a gente começa aqui trazendo a primeira definição, que é a definição de poluição sonora, né? Que significa qualquer alteração das propriedades físicas do meio ambiente causada por conjugação de sons que podem ser desejáveis ou não, que aí sim os sons que não são desejáveis a gente chama de ruído, né, que direta ou indiretamente sejam nocivos à saúde, à segurança e ao bem-estar da população. Né. Essa figura aqui é um equipamento, né, que é utilizado para poder medir o som. Né. Bom, e o que é som? Né? E o que é ruído? Né? Som, então, é uma perturbação que se propaga no meio elástico, que é o que? O ar, a água, etc., com a velocidade característica daquele meio. Isso aí remete muito àquelas discussões, né, ao conceito lá, os conceitos que a gente aprendeu lá no ensino médio, né, falava de som. E ruído, que é um som não agradável, né, ou seja, um som que provoca uma sensação que incomoda as pessoas, né, isso obviamente acaba provocando também danos à saúde, né? Sendo que no caso do ruído eles têm as mesmas características físicas do som. Tá? Né? Vale a pena chamar a atenção, né, o fato de que o som, para que ele se propague, eu preciso então ter três componentes, né, que é uma fonte geradora, no caso aí dos transportes, a gente tem um exemplo bem comum aí que são os veículos, né? Ah, os meios de propagação, pode ser o ar, pode ser a água, e tem que ter um receptor, né? As pessoas, os animais. Né? Então, assim, então, quando a gente está pensando em medidas mitigadoras para diminuir esse ruído, por exemplo, né, a gente tem que pensar nesses três componentes para que essa medida mitigadora seja de fato efetiva. Né? Que é só uma figura para ilustrar o que é a fonte geradora, né? O que é o meio de propagação e o que é o receptor. Né? Características físicas do som. É importante a gente relembrar, então, como eu vinha dizendo, aqueles conceitos aí de física lá do ensino médio. Né? Primeiro, o que é pressão? Né? Então, o ouvido detecta uma determinada variação da pressão atmosférica. Essa variação da pressão atmosférica faz com que a gente consiga determinar a diferenciação de determinados sons. Né? A frequência, né? O número de oscilações da pressão por um ponto num segundo, né? Que aí, nesse caso, a unidade é Hertz, né? A uma dada velocidade v. Né? E por fim, o comprimento de onda, que é a distância entre dois picos de onda sucessivas, e aí a gente relembra então como que essas variáveis aí, velocidade, frequência e comprimento de onda se relacionam, né? Então velocidade é igual a frequência vezes o comprimento de onda. Tá? A pressão sonora a gente pode medir, por exemplo, né, em Pascal, né? Que é uma medida, uma unidade de pressão, né? Ou em newtons por metro quadrado. Né? Então, a diferença entre a pressão atmosférica do ambiente, né, a pressão sonora, é a diferença entre a pressão atmosférica do ambiente afetada por uma determinada perturbação e a pressão atmosférica no repouso. Né? A audição humana, né, a gente consegue detectar valores de pressão entre 0,00002 e 20 Pascal. Né? Certo? Falando aí, nesse caso, em termos de pressão. Tá? Falando em termos de frequência, a audição humana percebe o som entre 20 Hz e 20.000 Hz, né? Menos de 20 Hz. A gente chama isso de infrassom e acima de 20.000 Hz, os ultrassons. Tá? No caso da pressão sonora, a gente também costuma usar uma unidade que é o decibel. Né?
Então, o nível de ruído a gente costuma chamar esse por decibel, que é uma medida bastante conhecida. E aí a gente tem aqui uma formulação, que é o seguinte: esse LP, pressão sonora, é igual a 20 vezes log, né, quando a gente não tem dizendo aqui qual é a base aqui é a base 10, né, log de P sobre P0, sendo que P0 é uma constante que vale 20 micropascal, que é, ou, né, 2 vezes 10 a menos 5 pascal, ou seja, a pressão sonora, então, dada em decibéis, ela depende dessa pressão P, certo? Que é a unidade, né? Então, é dado em decibéis, tá? Certo? Então, assim, aí vem um outro conceito, que agora é o conceito de intensidade sonora, né? Que é esse conceito é o quê? Valor médio do fluxo de potência por unidade de área perpendicular à direção de propagação, certo? E essa intensidade sonora, ela é dada em watts por metro quadrado, tá? E obviamente, ela também como a formulação está mostrando aqui, ela significa, né, a pressão aqui é igual a 10 vezes log de I sobre I0, e esse I0 então é uma constante 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Veja só, é importante a gente verificar que quando a gente está falando aí de um nível de ruído LP em decibéis, né, nós estamos falando aí de uma unidade que remete a uma escala logarítmica. Tá? Por isso que tem até um exercício aqui, que eu gostaria até que vocês tentassem fazer aí, né, para provar que uma fonte que produz um som de intensidade 2i, certo? Produz 3 decibéis a mais do que um som de intensidade I, certo? Ou seja, um som que tem uma intensidade 2i não é o dobro, certo? Do nível de ruído em decibéis de um som cuja intensidade é I. Isso por quê? Porque nós estamos falando de uma escala logarítmica. Tá? Vou deixar isso bem claro, eu deixo aí para vocês testarem, né, essa afirmação. Ok? Bom, como eu venho falando, então, ruídos, eles podem sim afetar a saúde humana, né? E aí a gente tem vamos discutir aqui, apresentar alguns desses ruídos que são realmente bastante elevados, né? E o que ele provoca à saúde, né? Aí, para começar, a gente tem ruídos constantes acima de 85 decibéis, causa estresse emocional. Lógico, isso aqui é tudo fruto de pesquisa e tudo mais, né? Causa estresse emocional e pode até aumentar em 25% o colesterol no sangue em função desse estresse. Né? Pode provocar aí outras coisas, irritabilidade, insatisfação, desconforto, inclusive físico. Né? Alguns danos físicos que podem ser causados por ruídos retomando, né, são aqueles sons que são indesejáveis. Né? Pode provocar um trauma acústico agudo, ou seja, uma perda irreversível da audição, né? Uma piora temporária, aí sim, temporária, não é irreversível, né, do limiar auditivo, né, ou seja, como é temporário, obviamente volta ao normal depois de um tempo, e pode ser uma mudança permanente aí quando a gente tem sons superiores a 80 decibéis durante muitos anos. Né? Pode ter vários casos aí, né, por exemplo, no caso dos transportes dirigindo algum veículo, né, e assim por diante. É lógico, essa suscetibilidade individual, né, como tudo que envolve o ser humano, né, ele varia de pessoa a pessoa, varia com a idade, varia com o sexo, né, varia com as características, inclusive, do ambiente. Okay? Né? No caso, os principais ruídos que são provocados pelos modos de transporte. Né? No caso daqueles veículos que têm motores a combustão, né, interna obviamente, o sistema de transmissão, quais são os principais, então, as fontes geradoras desses ruídos? Né? A descarga dos gases, né, pelo sistema aí de eliminação dos gases do veículo, né, claro, inclusive o escapamento, lá, que é o mais conhecido, mas tem todo um sistema que vem por trás ali. Sistema de ventilação, os fluxos de fluidos dentro do veículo, o atrito entre os componentes mecânicos. Né? Basta pensar aí, por exemplo, no motor. Né? No motor que a gente tem
os pistões em cima dos motor, dentro do motor, etc. Né? O atrito da roda com a via, né? A troca de marcha, o escoamento do ar em torno do veículo, o escoamento da água em torno das embarcações, aí chamando mais atenção as embarcações, né? E outros, buzina, apito, alerta, e aí tem uma série de outras fontes um pouco menos importantes aí, né? Relacionado com os ruídos. Né? Temos aqui uma tabela, né? Bem interessante. Primeiro que é preciso saber, como está mostrando aí no quadro roxo aqui embaixo, né? Que uma sensação confortável, né, para um ser humano fica ali entre 30 e 50 decibéis. Né? Para a gente ter uma noção também do que é um som que que não provoca desconforto, um vento suave, que aí, obviamente, o que é um vento suave? Né? Um vento suave entre 10 e 30 decibéis. Né? Mas voltando na tabela, veja só. Um avião a jato, aí temos a primeira coluna aí, fonte de ruído. Um avião a jato, a 5 metros, né? Tem um som, né? Cujo o nível de ruído aí varia entre 130 e 140 decibéis, que é acima do limiar da dor, e que se você não se proteger, obviamente, pode provocar um trauma com uma surdez permanente. Buzina de automóvel a 5 metros, ou um ônibus acelerando, você estando a 5 metros. Você já tem um nível de 110 a 130, de novo, veja só. Não podemos comparar, né, dizer que, por exemplo, um ruído de 70 decibéis, né, provoca a metade do desconforto de um de 140, porque a escala nessa unidade de decibéis não é linear, tá? Vamos lembrar sempre disso. Tá? Então veja só, eu estou falando de uma buzina aí a 5 metros, que o desconforto é alto, né? Pode dar provocador e pode provocar inclusive a surdez instantânea. Um caminhão pesado aí a 5 metros, né? Com um motor que não é silencioso, não entre 90 e 110, e pode provocar uma dependência. Né? O que é dependência? Não sei se alguém já passou por isso, né? Morou muito tempo perto de uma via, de uma rodovia, né? E chega com o tempo passou até a dormir bem. Quando a pessoa sai de perto desse ruído, ela passa a não dormir bem com falta, porque tem dependência daquele ruído, né? Isso obviamente não é bom, né? Bom, aí tem outros aí, tráfego no sentido das ruas, tráfego leve, né? E assim por diante. Tá? Essa outra tabela aqui fala o seguinte, né? Uma resolução do CONAMA, né? Temos aí tipos de veículos, né? De passageiros, né? Veículo que é pesado, acima de 3.500 quilos, né? Bom, e aí a gente tem aqui, só para a gente ter referência, né? Qual é o nível de ruído, né? De cada um desses veículos tipo, né? Que gira aí em torno, né? Vocês vão ver aí várias, pode ser com um motor do ciclo Otto, um motor a diesel com injeção direta ou injeção indireta. E o fato é que o ruído gira aí em torno de 70 e 7, podendo chegar aí em torno de 80, se eu não me engano aqui, 84, 85, né, decibéis, tá? Uma outra tabela, né, traz aqui os níveis de ruído, né? Quando a gente tem aqui os motores, né? Os motores aí, né, que tem aí vários tamanhos, né? E aí, de novo, os níveis de ruído giram aí em torno de 75, nesse caso até próximo, aí, no máximo 83 decibéis. Né? Veja que aquilo lá são uma tabela do CONAMA que fala dos limites admissíveis. Né? Agora, claro, esses limites eles são constantemente alterados. Né? Como a gente viu até na aula passada, os veículos eles tendem a evoluir, né? Inclusive sendo forçados aí, muitas vezes pela legislação. Né? Então a legislação tem que ficar atenta no sentido de tentar sempre ter níveis aí de poluição, de impactos ambientais que sejam o mínimo possível, né? Certo? Bom, modelos, né?
Tudo, a gente viu, inclusive, na semana passada também, tem vários modelos empíricos aí na literatura. Aqui nós temos apenas alguns para ilustrar. Aqui um nível de ruído, NPSI, certo? Estando a 7,6 metros da fonte, né? Geradora do ruído, e o modelo traz que esse nível de ruído é um K, né, que é uma constante que pode ser 28 quando o pavimento é muito rugoso, 23 quando ele é moderadamente rugoso e 18 quando ele é pouco rugoso, né, mais, então a constante K, mais 30 vezes o log de V, sendo que V é a velocidade em milhas por hora. É só um exemplo para ilustrar mesmo, né, de vários modelos que a gente pode encontrar na literatura, nesse caso também falando sobre a poluição sonora. Aqui nós temos um modelo também, só que aqui na forma de gráfico, né, que mostra, né, o nível de ruído em função da velocidade do tráfego, né? E aí a gente tem aqui uma linha mais cheia, né, que é o ruído total, que nada mais é do que o somatório de 3 níveis de ruído, que é um ruído envolvendo o aerodinâmico, né, que é o ar no entorno do veículo, o ruído do motor e o ruído decorrente aí do atrito, né, entre o pneu e o pavimento. Tá? Então você tem o ruído aerodinâmico, do motor e rolamento, que somando tudo vai dar o ruído total. A gente vê que sim, à medida que a velocidade aumenta, o ruído tende a aumentar também. Um outro modelo, né, é o L50. O que é o L50? É um nível de um ruído, né, que é excedido mais de 50% do tempo, em média. Tá? Nós vamos até ver uma figura mais adiante que mostra o que é o L50, o que é um L10, um L90. Tá? Mas em relação ao L50, então a definição aqui está mostrando aqui no slide. Ó. L50 é o nível de ruído que é excedido mais de 50% do tempo. Tá? Então você tem um determinado nível, mais de 50% do tempo esse nível é ultrapassado. Né? Então aqui é um modelo, que esse L50 é 68, uma constante, mais 8,5, de novo, ó, escala logarítmica, né? Log da velocidade V dado do volume, é melhor dizendo, dado em veículo por hora, menos 20 vezes log da distância dado em pés. Né? Olha só, aquilo que eu estava falando. Ó. Então você tem aí uma escala, né, no eixo X, aí, uma escala do tempo, né, que o nível de ruído vai aumentando, vai descendo. Então, isso aí é bastante comum quando se mede ruído, inclusive. Né? E aí no eixo Y nós temos o nível de ruído. Então o L50 é um valor que de corte, a gente vê que 50% do tempo tem ruídos acima desse limite e 50% abaixo do limite. O L10 é o quê? 10% do tempo a gente tem ruídos acima desse limite e o restante, né, abaixo desse limite. Ok? Tem vários modelos, inclusive mais antigamente, acho que eu sempre gosto de trazer esse modelo aqui, que é da FHWA, é um órgão americano, muito parecido com o nosso DNIT aqui, né? O FHWA. Ele traz um modelo para calcular esse L10, né? Que é um nível de ruído em que 10% do tempo, né, a gente tem ruídos acima desse limite. Tá? Isso para medir, né, o ruído de uma rodovia. Né? Nós temos aqui um exercício, inclusive, mais para frente, mas vamos dar mais detalhes sobre como é que é esse modelo. Né? Quais são os dados de entrada desse modelo? Né? Então, volume, velocidade dos automóveis e dos caminhões leves, né? Volume e velocidade dos caminhões pesados, que podem ser analisados separadamente, tá? Segundo o modelo, certo? Separadamente dos veículos, dos caminhões leves e dos automóveis. Tá? Certo? Então, assim, a gente traz aqui uma espécie de figura, né? É uma figura, mas que tem um nome bem específico, que é o nomograma. Né? No nomograma, a gente entra com alguns resultados, com alguns dados de entrada, que seriam o quê? Velocidade, nesse caso aqui, né? Dada em milha por hora, tá certo? Dada em milha por hora,
A gente precisa de outras duas informações, se vocês verem mais à direita, certo? Mais à direita, aí vocês vão ver duas colunas, né? duas barras, que é a barra do volume, dada em veículo por hora, né? E outra barra que é a distância da fonte geradora, mais próxima, né? Que é dado em pés, que é a distância da fonte geradora para o observador. Tá certo? Então são esses três dados de entrada aí que a gente vai precisar para poder estimar o nível de ruído. Tá? Nós vamos ter um exercício na sequência que vai explicar como é que funciona. Quero chamar a atenção essa figura que está aqui no canto inferior esquerdo, né, do slide, que fala como que a gente soma, né, dois níveis de ruído. Por exemplo, se você quiser estimar, por exemplo, o nível de ruído provocado pelos automóveis e depois estimar o nível de ruído provocado pelos caminhões pesados, você pode fazer isso, só que você não pode somar, né, os níveis de ruído de um e de outro, porque a escala é logaritmo, vamos lembrar sempre disso. Então eu tenho aqui uma figura que fala o seguinte, ó, aqui no canto inferior esquerdo, tá? No eixo X a gente tem aqui a diferença entre os dois níveis de intensidade. Então digamos que a gente tem, por exemplo, um nível de ruído que dá 70 decibéis, né? O outro deu 75, tá? Então o resultante não vai ser 70 mais 75, né? Dando 145. Vai ser o quê? Você pega a diferença entre os dois, né? A diferença entre 70 e 75 é o quê? 5. Você vem aqui no eixo X desse gráfico, né? 5 e sobe tocando na curva, certo? Tocando na curva, de modo que se você vier aqui no eixo Y, à esquerda, vocês vão ver aqui, somar ao maior nível. Tá? Então, qual o número que vai dar correspondente ao 5 do eixo X? É o valor número 1. Então, isso significa dizer o quê? Que a gente vai ter que somar ao maior nível, que é o 75, 1 decibel. Então, vai dar 76. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, se a gente quiser somar um nível de ruído que vale 70, outro que vale 71, que vale 75, né? O som resultante disso, o ruído resultante disso, não vai valer 145, vai valer 76. Tá, ok? Porque nós estamos falando de uma escala logarítmica. A soma não é linear. Tá? Outro lado. Então vamos lá. Então vamos tentar seguir mais adiante aqui no modelo. Então o modelo é o seguinte. Está aqui bem descrito, né? São 4 passos, salvo engano. Primeiro passo. Uma linha horizontal é traçada desde o ponto que representa a velocidade média do veículo, tá? Até encontrar a linha vertical A no nomograma que a gente apresentou. Tá? Eu vou apresentar novamente. O passo 2. Uma segunda linha é traçada unindo esse ponto definido no passo anterior, que fica na linha vertical A, né, até atingir a barra lá do volume veicular. Né? E essa reta ele vai, obviamente, tocar a linha vertical B, definindo mais um ponto. Né? No passo 3, né, a gente pega esse ponto que foi estabelecido na linha vertical B e a gente liga a barra, né, que representa, né, a distância que se deseja definir a intensidade sonora, a distância do observador. Né? Onde tocar na escala do nível de ruído vai ser o nosso L10. Certo? E o passo 4 é aquela história, se a gente tiver dois níveis sonoros distintos, como é que soma? A gente acabou já explicando no slide anterior. Vamos para um exemplo cuja velocidade média, né, da rodovia era de 40 milhas por hora. Tá? A distância para a fonte geradora foi de 500 pés e o volume de tráfego foi de 1.500 veículos por hora. Tá? Então vamos memorizar aí. Velocidade média 40 milhas por hora, distância para a fonte geradora 500 pés e volume de tráfego 1.500 veículos por hora. Tá? Então, segundo passo a passo, é isso que a gente tem que fazer. Primeira coisa, né, veja que na questão da velocidade, né, aqui da figura, a parte de cima, né, é a parte dos veículos pesados e a parte de baixo é a parte de automóveis e ou caminhões leves. Né? Então, como ele falou somente de automóveis, então a gente vai pegar aqui, né, e pegar o 40, né, e traçar uma reta, certo? Vermelha aqui, até tocar na linha vertical A. É assim que o método, que o passo a passo do método nos diz, né? Nos informou ali anteriormente.
Bom, esse ponto de onde tocou na linha vertical a gente tem que ligar até a barra, né, a última barra lá que fala do volume, né, que no caso aqui o volume era de 1.500 veículos por hora. Né. Ao traçar essa reta entre a linha vertical A e a linha vertical que representa o volume, né, a gente tocou então na linha vertical B e determinou um ponto, né, e aí liga esse ponto, eu traço uma outra reta, ligando esse ponto na linha vertical B até atingir a barra vertical aqui, que é a distância, né, para o observador, na fonte geradora do ruído para o observador, que a gente disse lá que era de 500 pés. Né? Ao traçar essa reta, obviamente a gente vai ver que essa última reta que a gente traçou, ele tocou na barra vertical aí, que é a barra do L10, que é o que a gente está buscando, né? Inclusive está aqui em decibéis, né, o nível de ruído. Tá? Então isso deu um ponto aí que a gente pode tentar estimar aí mais ou menos. Ficou em torno aí de 56, 57, né, decibéis. Tá ok? Então esse é um dos métodos, mas olha, tem vários métodos aqui. A ideia não é vencer todos os métodos que existem por aí, né? A ideia é só dizer ilustrar alguns que existem aí na literatura. Tá? Vamos falar um pouquinho de ações mitigadoras relacionadas com a poluição sonora. Né? Então, assim, o que é bastante comum a gente verificar, utilizar como uma forma de diminuir os ruídos é a construção de um muro. Né? Então, assim, eu sempre lembro de casos de quando você tem condomínio, né, de residências, né, que é mais afastado do centro urbano. Geralmente você coloca em áreas que é próximo a rodovias, né, até para o acesso ser um pouquinho mais facilitado, né, já que geralmente esses condomínios são muito longe, né, então pelo menos coloca ali perto da rodovia. Enfim, isso, ou se você está perto da rodovia, você tem uma fonte de ruído ali do lado da sua casa o tempo todo. Então você constrói um muro bem elevado, né? Então aqui embaixo nós temos um gráfico que explica mais ou menos o modelo, claro, todo modelo é fadado a ter erros, né? E a gente tem como saber qual é o nível de redução do ruído com a implantação dessas barreiras de altura H. Né? Veja aqui nessa figura aqui de cima, nós temos o muro aqui de altura H. Esse dB é uma distância do muro para a fonte mais próxima, certo? Você consegue, por exemplo, o escapamento aqui desse veículo que está mais interno que a pista. E um RB é uma distância, de novo, dessa barreira até o centro de toda a fonte geradora, que é a própria rodovia. Né? Então aqui embaixo a gente tem um modelo, né? Vocês podem ver aqui no eixo Y, do eixo X, né? um dado, né? que a gente entra aqui, que é H ao quadrado sobre RB. Então a altura, né, da barreira dividido pelo RB, que é a distância até chegar no centro aí da fonte geradora. Né? Nós temos outras três gráficos, né? Três curvas, aí, podemos chamar assim, que é o resultado de uma conta, que é H ao quadrado, sobre dB. Então, são duas informações aí de entrada, que é H ao quadrado sobre RB e H ao quadrado sobre dB. Né? Que aí, né, quando a gente combina essas duas coisas, a gente vai, então, olhar para o eixo Y e vai ver qual vai ser a redução do ruído, né, em função da implantação dessa barreira. Né? Lógico, sempre comparando com a situação quando não há barreira. Né? Então, esse eixo Y aqui é o eixo que indica como vai ser a redução, né, do ruído pela implantação da barreira de tamanho H, de altura H. Okay? Outra coisa também que é bastante utilizada é incluir vegetação. Né? Então você tem aí uma situação muito similar àquela lá, né? Apenas para a gente ter uma certa noção, tá? A gente tem aqui uma barreira natural, né, que tem uma largura de 30 metros, uma altura de 4,6 metros. Isso provoca uma redução, né, de cerca de 5 decibéis, né, no nível de ruído, que é bastante significativo. Tá? Bom, aqui nós temos
falando especificamente sobre poluição sonora, né, e sobre os modos de transportes, lembrando que lá no final da aula a gente vai falar um pouquinho mais não somente sobre poluição sonora, de maneira mais generalizada, né? Quais são as principais, os impactos principais de cada modo de transporte. Aí a gente vai focar principalmente no modo rodoviário e ferroviário, tá? Falando um pouquinho também do modo aquaviário, né? E a gente vai discutir um pouquinho mais no final da aula, tá? Mas aqui, falando especificamente sobre poluição sonora, nós temos aqui, né, que o modo aquaviário, em termos de poluição sonora, os ruídos estão relacionados com as embarcações, os equipamentos que tem no terminal de carga, terminal de passageiros, né? No caso das ferrovias, os ruídos são, obviamente, principalmente em função da atividade dos veículos, né, dos trens, das composições, né, e dos equipamentos que também existem em terminais ao longo das linhas férreas, né? No caso do modo rodoviário, nós temos aí os automóveis, né, os caminhões são as principais fontes geradoras de ruído, né, tanto nas vias urbanas como também ao longo das vias rurais, né? Mas, de novo, também temos aí os terminais, né, que também, obviamente, provocam um nível de ruído importante, né? No caso do modo aéreo, os ruídos são produzidos principalmente nos aeroportos, né? E no caso do modo dutoviário, né, são os dutos, né, também é um modo de transporte, vocês já viram lá no início do curso os modos de transportes, né? Os ruídos são por causa da atividade nas estações de bombeamento, né, e assim por diante, né, nas manobras das válvulas e assim por diante. Um outro modelo aqui, certo? E aí a gente sai um pouquinho, tá? A gente sai um pouquinho aí da poluição sonora e aí fala um pouco de consumo de combustível, que é um negócio também que não é bom a gente ter veículos, por exemplo, que consomem muito combustível. Obviamente isso provoca um impacto importante, né, para a sociedade. Tá? Então é bom a gente ter modelos para estimar esse consumo de combustível. Tá? Então aqui nós temos um deles e de novo, só ilustrativo, né? É um modelo para velocidades veiculares abaixo de 35 milhas por hora, né? Que a gente tem aí uma taxa de consumo de combustível F dada em galões por milha, galões aí só para a gente relembrar, não sei se alguém não sabe, fica em torno de 3,8 litros, né? Nós temos duas constantes que valem aí respectivamente, né? K1 e K2, 0,0362 e o outro 0,746, o K2, mas que a variável explicativa, a variável independente é o tempo de viagem, né? T, certo? Se a gente pegar aí a única viagem urbana, a gente pode mudar um pouquinho essa formulação de modo que a gente tenha também uma estimativa do consumo de combustível, dado também em função da distância, né, e do tempo dado em horas. Okay? Temos aqui uma figura, né, de novo, só para cada veículo deve ter a sua, né, e como os veículos evoluem, essa figura ela pode ter tomado em uma outra forma, mas via de regra é isso, né? Com a medida que a gente, no eixo X aqui, a velocidade, ela aumenta, né? A quantidade de galões aí, que é o volume de combustível por veículo milha, tende a diminuir. Isso aqui é um modelo voltado para veículos de passeio, né? Automóveis, nós temos aí um outro modelo que tem um formato similar, obviamente os números são diferentes, né? Que a gente tem, de novo, em função da velocidade, a gente consegue estimar a quantidade de galões por veículo milha, uma taxa, portanto, né? A gente pode estimar, e que nesse caso é para um veículo do tipo trailer e tal. Né? Um outro modelo aqui, um outro gráfico, né? que traz aqui, né, como seria a quantidade de galões gastos por ônibus milha, portanto é um veículo para transporte público, né? E aí dizendo que dependendo, né,
se o ônibus é com ar-condicionado ou se o ônibus é sem ar-condicionado, em função do número de paradas por milha, né? Quanto maior o número de paradas por milha, em função, como a gente já viu até da outra vez, né? Em função da retomada da velocidade, marcha baixa, depois marcha alta, velocidade baixa, depois velocidade alta, isso faz com que o consumo comece a aumentar bastante, né? Então aqui, obviamente, esse gráfico também faz sentido. Tá? Aqui eu coloquei só para ilustrar, né? 3 gráficos, né? Que para vocês saberem, né? Todos os 3 gráficos, o eixo X são as rotações do motor. Tá? Os motores geralmente começam ali em torno de 1000 RPM, não sei se vocês já perceberam, olhando para o painel do automóvel, aí, de repente quem tem automóvel, né? Já observou isso no painel, que tem as rotações do motor. Assim que você liga o carro, você vê aí que a rotação fica ali perto de 1000, né, RPM, rotações por minuto, né? E aí a gente tem, à medida que essas rotações elas aumentam, né? E aí todas essas, dependendo da marcha, né? Essas rotações elas vão de 1000 até uma rotação bem elevada, né? A gente tem aqui então 3 gráficos, um para potência, né? Outro para o torque e outro para o consumo específico, né? Veja que no caso aqui para o motor a diesel, essa potência ela atinge um pico e depois desce, e no motor a gasolina também, mas é um pouquinho mais adiante. Então você consegue atingir o pico de potência máxima com uma rotação somente bastante elevada, aí. Pelo menos nesse caso específico. Tá? De novo, cada veículo tem sua curva e tal, né? O torque também, e o consumo específico também, mas olha que interessante no consumo específico. O consumo específico é dado em gramas por quilowatt-hora, né, por hora. Então a gente vê o seguinte, vamos ver que quanto maior for esse consumo específico, maior vai ser o consumo total, tá? Então veja só, quando a gente está aqui em ponto morto, está aqui numa rotação perto de 1000, não é isso? Se a rotação está em perto de 1000, né, e aí esse consumo específico ele vai caindo um pouquinho, né, com a rotação aumentando, depois ele sobe. Então quer dizer, essa história de deixar o carro na banguela, né, como se chama, né, deixar o carro no ponto morto, ele não é o ponto onde o consumo é mínimo. O ponto onde o consumo é mínimo, pelo menos nessa figura aqui, tanto para diesel quanto para gasolina, está em torno aí de 2.500, 2.000, né? Alguma coisa assim. Aí sim, a partir de 3.000 RPM, aí o consumo passa a ser bastante elevado, né? Então, a gente precisa saber também dessas coisas para que a gente não fique achando que vamos descer aqui. Além de ser perigoso, né, descer na banguela, né, porque o carro estando engrenado ele tem mais segurança, né, mais firmeza. Tá? Bom, então como a gente vinha falando, né, aqui tem uma parte aqui da aula que fala de algumas atividades e consequentemente impactos ambientais e mais adiante algumas medidas mitigadoras que eu trago aqui em função principalmente de três modos rodoviários, né? de modos de transporte, que é o modo rodoviário, o modo ferroviário e, salvo engano, o modo aquaviário, né? Dando um pouquinho mais de ênfase ao modo rodoviário e ao modo ferroviário, né? Tanto nesses 3 modos, a gente vai apresentar aqui algumas atividades e impactos relacionados com a implantação da infraestrutura, certo? E depois com... Então a gente tem aqui, no caso, por exemplo, da implantação de rodovias, né? A gente tem aqui uma macroatividade, vamos chamar assim, que é a instalação, a operação e a posterior, né, desativação de canteiro de obra. Então você sabe que tem ali a obra, né, não tem nada instalado, a sua mão de obra precisa trabalhar, né? Então assim, tem várias atividades, como por exemplo as instalações administrativas, né, que são escritórios, oficinas, almoxarifados, por exemplo, né? As instalações de produção, que são aqui, laboratórios, né? Os equipamentos, né? Instalações comunitárias, né? Quer dizer, falando aí do seu recurso humano, né? São os alojamentos, vestiário, refeitório, sanitário, né? Instalações industriais, são os depósitos, enfim, uma série de coisas que você precisa colocar na obra para a obra funcionar,
né, para a obra poder ser tocada. Né? Então, quais são os impactos mais comuns, tá? Alguns aqui para a gente ter noção. Né? Alguns impactos são que alterações nas águas superficiais e subterrâneas, porque é uma pequena infraestrutura que precisa ser colocada ali. Né? A gente tem efeitos sobre o solo, porque é quase certo muitas vezes na hora que você vai implantar uma rodovia, né? Mesmo na parte de implantação do canteiro de obra, né? Você precisa fazer algum desmatamento, né? Vai provocar, por causa do desmatamento, erosão, né? Enfim. Aí tem ruído, a proliferação de doenças, vetores, que tem bicho e esse contato muitas vezes pode ocasionar a proliferação de doenças e vetores, né? Como roedores e tal. Né? Sempre tem os acidentes. Né? Então, tudo isso é impacto que precisa ser gerido e é preciso saber que existe, né? Para poder se preparar. Tá? Ainda na relação à implantação de rodovias. Outro exemplo é na abertura de trilhas, né? De acesso, de caminho de serviço. Né? Então, digamos assim, você precisa. Você tem ali a parte, né, onde você vai construir a rodovia, né, especificamente, mas você precisa ter outros acessos para poder chegar nesse local. Né? Então você precisa abrir trilhas, acesso, caminho para poder levar material, enfim, né, para poder abrir a vegetação e para permitir então esse tráfego de maquinário, de veículos, né, essa plataforma que a gente chama, né, a plataforma onde vai funcionar a rodovia, certo? Então, impactos, o que é? De novo, nós temos um processo de aceleração da erosão, assoreamento, danifica espécies vegetais, né? Que muitas vezes é irreversível, né? Sempre tem ruído, tem poluição atmosférica, que a gente inclusive já detalhou, né, aqui nessa aula, né? São provocados pelos equipamentos, né? E, de novo, está sempre suscetível a acidentes, né? Outra atividade de implantação de rodovias é a remoção da cobertura vegetal e a limpeza do terreno. Né? Mesmo onde você vai colocar a sua plataforma. Né? Então você vai remover ali a cobertura, né? Da faixa de domínio. Veja que nós estamos falando, não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Faixa de domínio, que é aquela faixa que fica não somente, não estou falando de uma área que é só onde passa a rodovia, né? Nós estamos falando de uma área que está no entorno da rodovia. Então, sempre tem uma faixa de domínio que fica ali ao lado da rodovia, né? Que está associada à própria rodovia, né? Então, precisa remover a cobertura vegetal, né? Provocar as vias de acesso, abrir as vias de acesso aí, né? Áreas de jazida, né? Quer dizer, onde vai pegar material e vai construir a rodovia, né? Bota fora, não sei se vocês sabem o que é bota fora, né? Então, assim, você tem ali o terreno natural, e o terreno natural precisa passar por uma terraplanagem, e aí quando você vai construir você não vai sempre, obviamente não é inteligente, né? Você acompanhar o terreno natural, você tem que fazer, né? E quando você mexe com o terreno natural, vai ter regiões em que você vai ter que colocar material, solo, por exemplo, né? E tem regiões que você vai ter que retirar esse material. Então isso aí, quando você retira material, né? É óbvio que você tem que fazer um cálculo para que parte do material que você retira da construção possa ser voltada, né, para a parte que você precisa de material para poder aterrar, né? Então, assim, mas pode sobrar entulho, por exemplo. Então, tudo isso a gente chama de bota fora, né? Para construir o canteiro de obra, enfim, tudo você precisa então fazer essa remoção da cobertura vegetal. E, de novo, os impactos, perda de espécie vegetal e animal, efeito sobre o solo, aí então você acelera o processo erosivo, né, o assoreamento, né, acidente com equipamento, enfim. Né. Corte a aterro, né, como a gente estava falando. Né. Então você precisa fazer o corte ou aterro, né, e aí, obviamente, essa questão de fazer corte é você retirar material e aterro você colocar material na sua plataforma. Né. Então, assim, nessa questão do corte de aterro, quando você sobra o material, a gente chama de bota fora. Quando você precisa de material que não é do próprio solo ali onde você vai colocar a sua plataforma da rodovia, você tem que trazer de outro lugar, o que é um horror, né? Isso é muito custo, né? Bom, então nesse caso do corte de aterro, você precisa fazer uma escavação, uma remoção do solo, tem que mexer com rocha, muitas vezes desmontar, remover rocha, né? Então, e quais são os impactos? Você se mexe
naquilo que está lá funcionando há muito tempo, você vai mexer, por exemplo, na drenagem natural, né? Vai ter uma influência na qualidade da água do entorno, vai, de novo, acelerar processo erosivo, perder espécies vegetais e animais, espécies vegetais e animais e assim por diante. Né? No caso dos botaforas, né, que são aqueles depósitos de materiais que não servem, né, eu chamei de imprestáveis, né, mas que não servem, né, entulhos, sólidos excedentes, então essa é a atividade de botafora e os impactos também passam pelo processo erosivo, de assoreamento, né, modificar a drenagem natural, a proliferação de insetos, né, poluição atmosférica e assim por diante. Terraplanagem, né, que é todo esse conjunto de ações aí, de escavação, de carga, transporte, descarga, compactação, calamento do solo, né, para planar o terreno que vai receber a rodovia. Né? Então, quais são os impactos? Também processo erosivo, contaminação da água, perda de espécie animal, descaracterização da paisagem local, desestabilização de fundações, de edificações que podem estar ali perto, né, de onde você está fazendo isso, e pode acontecer com certeza, né, acidentes, enfim, uma série de coisas que são os principais para você chamar a atenção. Né? Obra de pavimentação, então quando depois você concluiu a terraplanagem, você vai colocar então, né, o seu pavimento especificamente, que não se, é bom a gente sempre lembrar que a infraestrutura pavimento não é só a capa asfáltica não, tá? Ou então a capa, o pavimento rígido, que é a base de cimento, não, né? O flexível é aquele que é a base de asfalto, né? Então, assim, tem uma série de camadas ali, depois vocês vão aprender isso em disciplinas mais adiante, né? Mas que a gente está, quando vai falar da parte das obras de pavimentação, a gente está falando aí já de material asfáltico, né? Então, claro, mesmo na terraplanagem, você pode... Os impactos são muito semelhantes com os da terraplanagem, mas aí você pode ter uma potencialização desses impactos negativos, claro, né? Por causa do material asfalto, que tem um nível de toxidez um pouco maior do que simplesmente mexer com o solo, né? Como é o caso da terraplanagem. Né? E aí tem a série de outras atividades aí com impactos, né, negativos, né, em função da implantação de rodovias, tá? E aí nós temos aí a questão das jazidas, né, das caixas de empréstimo, usina de asfalto, contenção de talude, né, a própria drenagem, as obras de drenagem, né, a construção de obras de arte, que são os viadutos, por exemplo, né, o desmonte de rochas e pedreiras, a operação de máquina e equipamento, que não é simples, né? Tem gente que é especializado somente com essa operação de máquinas e equipamentos para obras de rodovias, por exemplo, né? Isso tudo está associado ali um impacto, atividade, né? Claro, e o impacto negativo que vem junto, né? Tá? No caso da operação de rodovias, né, nós temos algumas atividades macro aí, que eu chamei de atividade macro, que são aquelas atividades de conservação de rotina da rodovia, né, que são o quê? A mata está atingindo ali a rodovia, você precisa fazer, né, alguma ação ali para poder conservar rotineiramente a rodovia. Né? Conservação de emergência, por exemplo, deu uma chuva lá bastante forte e de alguma forma degradou alguns elementos da rodovia. Você precisa ter um plano para isso. Conservação especial. Né? Então você tem aí o que é conservação especial. Vamos lá. Conservação especial. Exemplo. Você tem aí a parte de drenagem. Né? Você tem lá, tem que fazer uma ampliação do sistema de drenagem, né? Por exemplo. Né? Eu tenho que fazer alguma obra aí para poder prevenir erosões, deslizamento de encosta, uma conservação do tipo especial, né? Você pode fazer, por exemplo, um reordenamento do tráfego, né? Quando você tem aí serviços como, por exemplo, implantação de placas, né, luminosos, né? Melhorar acesso, né? Mexer com acostamento, né? Colocar passarela. Então, isso faz com que você façam algum tipo de operação na rodovia, visando, nesse caso, sempre fazer com que o tráfego flua da melhor maneira possível, como você já planejou lá no início. Tá? Algumas atividades aqui relacionadas com a operação. Muitas delas são muito parecidas com
com as atividades de implantação, tá? Mas aí eu trouxe algumas que a gente não falou antes, como por exemplo a limpeza da faixa de domínio, né? Você vai lá remover a cobertura vegetal e tal, isso faz um impacto, mexer com as espécies da vegetação que está ali, né? Você vai fazer a manutenção e conservação do pavimento, né? Você vai gerar o que? Impacto, como por exemplo, gerar efluentes, né? Que é aquele fluido que é indesejável, né? Alteração na qualidade da água do solo, poluição sonora, atmosférica, obviamente os acidentes, né? Quando você está mexendo, fazendo a manutenção, conservação do pavimento, você está sujeito a ter acidentes, aumenta a probabilidade de ocorrer um acidente, né? Que é um impacto, claro. Né? Mas temos várias atividades aí, né? Que envolvem a operação de rodovias que lembram muito os impactos da fase de implantação, só que às vezes um pouco mais potencializada, né? Então nós temos atividade de drenagem, pode ter corte, aterro, bota fora, controle de processo erosivo, vai operar sempre máquina e equipamento, né? Vai mexer com a implantação, funcionamento da rodovia, enfim, tem uma série de outras atividades aí que também provocam impacto ao mexer com a operação de rodovias, né? Lá no Moodle, vocês vão ver 2 PDFs, né, que eu coloquei lá, com tabelas semelhantes a essa que está aqui em tela, né? Que são, não vou falar de todas elas, são muita coisa, vai ficar repetitivo e maçante, né? Vou falar somente de algumas coisas, mas que são tabelas que trazem aí geralmente 3 colunas, né? Aqui são impactos, né? A primeira coluna, impactos provocados pela implantação de rodovias, tá? Não estou falando aqui de impacto da implantação de rodovias, né? Quais são as causas possíveis dos impactos e, principalmente, que é aqui que eu queria chamar a atenção, quais são as medidas mitigadoras, tá? Então nós temos aqui impacto, proliferação de vetores, de doença, poluição da água superficial, contaminação do solo, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Então, qual é isso nesse caso aqui, ó, veja aqui em cima, no caso da instalação do canteiro de obras. Só para trazer um exemplo, tá? No arquivo que eu falei para vocês, está no Moodle, tem várias dessas ações que a gente, inclusive, já mencionou aqui, né? Então, assim, as causas possíveis dos impactos: falta de água potável, falta de controle de disposição do lixo, a limpeza e conservação do acampamento, enfim. Aí sim, vamos aqui tentar ser um pouquinho mais detalhado, mais detalhista, aqui nas medidas mitigadoras. Olha só, escolher local de acampamento que tenha boa salubridade, com água abundante de qualidade, né? Dimensionar corretamente as necessidades do acampamento, né? Controlar a emissão de efluentes de disposição do lixo, conservar áreas ocupadas, né? Incluindo locais de captação de água, realizar tratamento adequado do esgoto, verificar o funcionamento dos dispositivos, tentando manter a qualidade da água e o nível de toxicidade do ambiente, e assim vai. Uma série de um certo protocolo, vamos chamar assim, né, do que fazer, do que fazer antes de começar a instalação do canteiro de obra. A gente precisa ter essa noção: quais são os impactos, quais são as causas possíveis dos impactos e o que fazer como medida mitigadora, tá? Na sequência, a gente ainda na fase de implantação do sistema rodoviário, a gente tem a parte do desmatamento e limpeza do terreno. De novo, quais são os impactos? Os impactos muitas vezes até repetitivos, né, do que a gente vem falando nas outras fases, né? Quais são as causas e quais são as medidas mitigadoras? Tentar evitar o desmatamento, controlar a formação de focos de erosão, né? Análise periódica da qualidade da água, né? O material resultante do desmatamento não pode ser queimado, tem que ser dado o destino corretamente, né? As áreas de desmatamento não pode se situar próximo a nascentes de cursos d'água, né? Que aí isso provoca um impacto muito grande para os animais, até mesmo para as pessoas ali do entorno, né? Enfim, evitar queimadas ao longo da faixa de domínio. Veja só, com a queimada é um negócio difícil de controlar, né? Certo? Se for fazer, tem que ser uma queima muito controlada, né? Enfim. Temos outro aqui com relação ao corte e aterro, né? Medidas mitigadoras nas ações de corte e aterro, né? Controlar a velocidade de veículos e equipamentos, manter a sinalização eficiente da obra, umedecer os caminhos de serviço em caso de tempo seco, né? Manutenção permanente dos equipamentos, enfim,
série de outras coisas aqui, evitar excesso de carregamento dos veículos, né? Ter uma condução dos veículos aí de maneira bem moderada, evitar trabalho noturno, controlar a emissão de ruído das máquinas, fazendo sempre a manutenção dos equipamentos, né? Enfim. Né? No caso da implantação de ferrovias, né? Segue mais ou menos a mesma lógica da implantação das rodovias, né? Em termos de atividades e impactos, né? Então, assim, no caso da implantação de ferrovias, nós temos as ações de infraestrutura, né, da ferrovia, né? Nós temos a infraestrutura da ferrovia. Qual a diferença entre infraestrutura e superestrutura da ferrovia? A superestrutura é a própria ferrovia em si, né? Os trilhos, os dormentes, né? E a infraestrutura é onde a superestrutura se repousa, né? Então vamos lá. No caso da implantação de ferrovias relacionada à infraestrutura, né, nós temos aí trabalhos preliminares, que são o quê? Construção do caminho de serviço, das estradas de acesso, dos canteiros de obra, né? Da terraplanagem, né? Desembaraçar a faixa de ocupação, preparar as bases dos aterros, executar os cortes de aterro. Veja que tem muita semelhança com a parte do modo rodoviário que a gente acabou de falar, né? Tem a questão aí dos botas fora, dos empréstimos, né? A execução de obras de arte, por exemplo, você sabe que numa linha férrea passa lá por cima. Muitas vezes o caminho, né, da ferrovia passa por pontes, né, por túneis, tá? Então, tudo isso nessa implantação de uma ferrovia, a gente tem, claro, os impactos. Né? No caso da superestrutura, que é a própria ferrovia, nós temos a construção da linha, os terminais, né? As instalações que são acessórias dessas vias, a questão dos equipamentos que dão suporte aí à composição e à própria ferrovia. Né? Quais são as atividades aí envolvidas com a operação das ferrovias? Movimentação dos veículos, transportar produto perigoso, conservar a via permanente, manutenção do equipamento ferroviário, reconstituir a linha, porque a linha, como está sendo usada, ela precisa de manutenção, então precisa reconstituir a linha, né? Recondicionamento dos trilhos dormentes, né? Operação dos terminais, todas essas atividades aí, elas têm os seus impactos. Tá? Nós temos aqui de novo só exemplos, né? Duas tabelas, salvo engano, né? De como funciona, né, a implantação de uma ferrovia, nesse caso aqui relacionado ao que eu chamei de serviços preliminares, né? Nesse caso aqui a construção de caminhos de serviço e as estradas de acesso, temos os nossos impactos aqui, né, que são o quê? Veja como tem semelhança com o modo rodoviário, né? Então nós temos aqui os impactos: acelerar o processo erosivo com assoreamento, né? Perda de espécie vegetal, aumenta o ruído, aumenta a poluição, aumenta a vibração, né? Fuga e morte de animais, de espécies de animais, né? Risco de acidente o tempo todo, prejuízo inclusive para a população que mora no entorno da ferrovia, né? E o que a gente pode usar como medida mitigadora? Olha só, temos aqui algumas, dá para ler todas. Ó. Limitar o desmatamento somente para as áreas necessárias. Né? Não desmatar próximo de cursos d'água de áreas ocupadas por espécies vegetais ou animais raros ou com extinção. Recuperar, se possível, ao final da obra, as áreas desmatadas. Regular máquinas para evitar um excesso de produção de gases e de ruídos, né? Estabelecer horário para realizar as atividades em áreas urbanas, não ser em horário que não é adequado, né? Utilizar placas indicativas de circulação de risco de acidente. Isso tudo tem que ser feito. Existe um controle muito grande, né, no que diz respeito à segurança, né, dos trabalhadores, das pessoas, né, saúde e segurança, né, envolvendo aí a linha ferroviária, né, enfim. Tá? Outra, envolvendo aqui a superestrutura, né, que são a própria via, a construção de estações e terminais, né, os impactos aí, né, aí a gente já viu bastante, mas o que pode ser usado de medida mitigadora? Né? Pode ser negociada a troca de terra, construção de passagem, enfim. Né? Isso no caso especificamente sobre estações e terminais. Né? Enfim, tem uma série de outras, tem várias tabelas dessas lá no Moodle. Para quem tiver interesse, né, eu diria para dar uma olhada com calma, dar uma lida, né, porque tem muita informação lá, né, que eu acho que não caberia a gente ficar falando de todas aqui, né, nessa disciplina, tá? Mas está lá.
para vocês darem uma lida. Tá? Com relação a hidrovias, né? O que a gente tem de atividade na implantação de hidrovias? Né? A gente tem aqui os canteiros de obras, né? As ações de melhoramento da hidrovia, né? Que é ações de regularização da hidrovia, canalização, construção de canais artificiais, né? A parte da construção da sinalização, do balizamento da via, construção de portos e terminais, todos esses são atividades, né? Essas são atividades que provocam, aí sim, um impacto, né? E, obviamente, eu preciso buscar também atividades, ações mitigadoras, né? Tem algumas ações com relação à implantação ali, né? Agora, com relação à operação de hidrovias, né? Quando a gente fala de operação de hidrovias, a primeira coisa que aparece que vem à cabeça é o funcionamento dos portos e dos terminais, né? E quando a gente fala do funcionamento, estamos falando da manipulação das cargas, da própria manutenção, que obviamente tem seu impacto também, né? De atividades industriais ligadas aí sempre atreladas muitas vezes a portos e terminais. Tem muitas empresas que trabalham junto ao porto, né? Precisa trabalhar junto ao porto, né? Para escoar a produção logo ali pelo mar, por exemplo, né? Pelo rio, né? E a operação das hidrovias também passa pela operação das próprias embarcações, né? Enfim, então essa foi a nossa aula final, né? Acerca aí, então, da unidade 6, né? Do conteúdo programático, falando aí de transporte e meio ambiente, né? Aqui tem as referências bibliográficas, né? Para quem tiver interesse. Algumas coisas já coloquei lá, inclusive no Moodle, né? Mas para quem tiver interesse de buscar mais informações, está aí as referências. Tá? No mais, agradeço e até uma próxima.